no local e na tribo onde o Senhor designar, ali vocês oferecerão sacrifícios, holocaustos e comerão também os dízimos dos grãos e etc. Lendo e explicando a Bíblia Sagrada, Deuteronômio capítulo 12. Sejam bem-vindos e paz seja convosco. Quero mandar um alô para os meus irmãos e amigos que estão me ouvindo através da rádio Boas Novas, 105.9 FM em Cabo Frio. Um abraço a todos e paz seja convosco. Vamos lá? Capítulo 12, são 36 em Deuteronômio, então estamos com um terço da leitura hoje, né? Antes de começar, eu quero indicar mais uma vez a Bíblia Palavra-Chave. É uma Bíblia de estudo, uma Bíblia que eu adotei aqui como a Bíblia da live. Bíblia Palavra-Chave. Se você quiser adquirir, tem um link aí na descrição desse vídeo. Vamos lá para a leitura de hoje? Sejam todos bem-vindos. Se você está me assistindo pelo canal do YouTube, eu peço que você se inscreva no canal e também indique para outras pessoas da família que querem aprender mais a palavra de Deus e ler a Bíblia junto comigo. Vamos lá? Você já leu a Bíblia toda? Se você não leu, está devendo para o meu pai, que tinha apenas o segundo ano primário e leu 3 vezes, de capa a capa. Tá bom? Vamos lá? Deuteronômio 12:1. Estes são os estatutos e os juízos que tereis cuidado em cumprir na terra que vos deu o Senhor Deus a vossos pais, para a possuir todos os dias que viverdes sobre a terra. Então, vocês vão entrar agora, mas para que vocês prosperem, para que vocês tenham vida longa, é preciso que vocês cumpram algumas normas. Totalmente destruirás todos os lugares onde as nações que possuireis serviram seus deuses, ou seja, os altares, os locais de culto, o modelo de liturgia lá dos pagãos. Vocês vão destruir tudo onde eles adoravam seus deuses. Sobre as altas montanhas e sobre os outeiros, debaixo de toda árvore frondosa, onde tivesse um altar de culto, deveria ser destruído. E derrubareis os seus altares, e quebrareis as suas estátuas, e os seus bosques queimareis a fogo, e destruireis as imagens esculpidas dos seus deuses, e apagareis o seu nome daquele lugar. Não deixe memória. E Deus vai explicar mais à frente aqui por que está tomando essa atitude. Assim não fareis ao Senhor vosso Deus. Assim não fareis o quê? Mas o lugar que o Senhor vosso Deus escolher de todos os vossos filhos para ali pôr o seu nome, buscareis para a sua habitação e ali viver. Vou repetir aqui para nós entendermos melhor, tá? Manda derrubar todos os altares, né? Para quê? O objetivo de apagar o seu nome daquele lugar. Aí o versículo 4 diz: assim não fareis ao Senhor vosso Deus, mas o lugar que o Senhor vosso Deus escolher de todas as vossas tribos, para ali pôr o seu nome, buscareis para a sua habitação e ali vivereis. É um pouquinho difícil de entender aqui o texto, né? O que ele está dizendo? É que essas nações, elas tinham lugares de culto, lugares de oferenda, lugares de sacrifício. Aí Deus está dizendo, vocês não vão fazer assim, em qualquer lugar, ok? Não é qualquer culto que eu quero. Eu vou escolher uma tribo e um local onde vocês vão cultuar. Aqui não tem ainda templo, tá? Se lembre que eles têm aqui o tabernáculo sendo conduzido. O tabernáculo é móvel, porém o povo cresceu muito, né? E agora algumas coisas, algumas entregas podem ser diretamente na tribo. Não necessariamente na tribo de Levi, mas
ele irá designar, tá? Sendo que o levita, ele também participava, né? Todas as tribos, quando dividiram a terra, deram a parte para os levitas. Então, Deus vai explicar aqui detalhadamente como oferecer alguns dízimos, algumas ofertas, alguns sacrifícios ao Senhor e abençoar também o levita, né? Mas, em tese, o que quer dizer esse versículo 5 é que as nações tinham locais de oferendas. Aí ele está dizendo, Deus está dizendo, vocês não vão ser assim, vocês vão oferecer no local que eu designar. E ali trareis os vossos holocaustos e os vossos sacrifícios. Ou seja, destrua aqueles altares pagãos, eu não quero aquilo. E os vossos dízimos e a oferta alçada da vossa mão e os vossos votos, oferta alçada para um fim específico, e os vossos votos e as vossas ofertas voluntárias e os primogênitos das vacas e das ovelhas. Onde isso, pastor João Neto? Onde o Senhor determinar. Vamos ver mais detalhes aqui? E ali comereis perante o Senhor vosso Deus, e vos alegrareis em tudo o que puserdes a vossa mão, vós e as vossas casas, no que abençoar o Senhor vosso Deus. Lembram de Ana, quando ia com Elcana e ela não queria comer? É porque aquele tipo de culto, observe que ele só ia uma vez por ano, era muito distante, não era perto. Não é como hoje o culto cristão, que a gente vai 2, 3 vezes na semana. Eles iam uma vez por ano em Siló, e ali eles comiam perante o Senhor, eles levavam as coisas, os dízimos, as ofertas, os votos, tá? Vamos falar aqui à frente, explicar que existiam vários tipos de dízimos, tá? E esse aqui eles comiam perante o Senhor, né? Eles não entregavam. Outra parte, eles entregavam aos sacerdotes levitas. Não fareis conforme tudo que hoje fazemos aqui, cada qual tudo que bem parece aos seus olhos. Ou seja, vocês não vão fazer de qualquer maneira, cultuar a Deus não é do jeito que você quer. Olha aí. Cada qual, tudo que bem parece aos seus olhos. Não, eu acho melhor cultuar ali. Hoje não está assim? Pois é. Na lei de Moisés, ele dizia, não, vocês vão fazer como eu ordenar. Porque até agora não entrastes no descanso e na herança que vos dá o Senhor Deus. Ou seja, vocês vão entrar e agora eu preciso normatizar algumas coisas. Mas passareis o Jordão e habitareis a terra que vos fará herdar o Senhor vosso Deus, e vos dará repouso de todos os vossos inimigos em redor, e morareis seguros. Então haverá um lugar que escolherá o Senhor vosso Deus para lhe fazer habitar o seu nome. Dá licença. Glória a Deus. Para ali fazer habitar o seu nome. Ali trareis tudo o que vos ordeno: os vossos holocaustos, 1. Os vossos sacrifícios, 2. Os vossos dízimos, 3. E a oferta alçada da vossa mão, 4. E toda a escolha dos vossos, dos, eita Jesus, aqui, dos vossos votos, que saiu vossos, tá? Tá errado, é dos vossos votos, né? Que votardes ao Senhor. Bem, o que é que Moisés está dizendo aqui para o povo? É que neste lugar que o Senhor escolheu, haverá um lugar que o Senhor escolheu para fazer habitar o seu nome. Bem, aqui está se referindo futuramente ao templo, mas antes de ter templo, o culto, e eu gosto dessas coisas,
era praticado no local que Deus dissesse. Está entendendo? Então, aqui não havia templo ainda. Então, era designado um local para eles levarem os dízimos, as ofertas, os votos, os sacrifícios. E assim eles deveriam fazer. Está entendendo? Não tinha templo ainda. Não tinha templo. Deus escolherá um lugar. É por isso que a samaritana pergunta para Jesus onde adorar, né? E Jesus diz, não é nesse monte, em Gerizim, nós falamos no capítulo anterior, tinha o Monte Ebal e o Monte Gerizim. Aí Jesus diz para a samaritana, não é aqui, nem em Jerusalém. Não é em Samaria, nem em Jerusalém. Mas os verdadeiros adoradores adorarão em espírito e em verdade. Então, nós estamos numa dimensão que é antes do templo. Porque nós adoramos a Jesus, que é tal qual Melquisedeque. Ele é o nosso sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. Então, isso é muito espiritual, porque quando eu falo sempre aqui de dízimos e de ofertas, eu não perco tempo discutindo com algumas pessoas na internet, mas eu entendo plenamente que existem referências ao dízimo. Ah, mas era dízimo do despojo de Abraão. Gente, Pix não ia ser naquela época, né? Abraão deu dízimo do que tinha em mãos quando encontrou com Melquisedeque, né? A questão é que era uma prática já antiga e que a lei adotou. A lei adotou o dízimo e normatizou para os devidos fins. Nós vamos ter outros textos falando do que era destinado às viúvas, aos órfãos, mas também ao sustento dos levitas que não trabalhavam e era sustentado pelas outras tribos. Eram 13 tribos no total. Levi era a 13ª, sustentada pelas 12. Isso porque José não tem a tribo de José. José tem a tribo de Efraim e Manassés. Então, totaliza 13 tribos e as 12 vão sustentar os levitas. Vamos lá. Prosseguindo, o versículo 12 diz, Deuteronômio 12, 12. E vos alegrareis perante o Senhor vosso Deus, vós, os vossos filhos e vossas filhas, e os vossos servos e as vossas servas, e o levita que está dentro das vossas portas, pois convosco não tem parte nem herança. Então eu ressalto mais uma vez que em todas as tribos havia um espaço para os levitas habitarem. Então os levitas deveriam ser sustentados e nesse momento de entrega dos dízimos, eles deveriam participar. Guarda-te que não ofereças os teus holocaustos em todo lugar que vires. Não é onde você quer. Você não vai cultuar onde acha melhor. É onde Deus escolheu. Isso aí é uma lição para nós também, espiritualmente falando. Mas no lugar que o Senhor escolher, numa das tuas tribos, numa das. Opa! Então, não está dizendo que é na tribo de Levi, porque Levi não tinha território, gente. Então, era uma das tribos. Os levitas estavam em todas as tribos inseridos. Tá bom? Então, é importante isso aqui, ó. Numa das tribos, ali oferecerás os teus holocaustos e ali farás tudo o que te ordeno. Eu achei muito legal isso aqui, porque dá a ideia de descentralizar. É a ideia que hoje muitos usam, células, pequenos grupos. Deus vai autorizar aqui. Primeiro ele proíbe, não pode comer os dízimos, as ofertas, aquilo que é consagrado na sua casa. Mas depois ele vai dizer, por isso que Deuteronômio é a segunda lei, Deuteronomos, segunda lei. Depois ele vai autorizar, quando for muito longe, que a pessoa participe em casa mesmo, tá? Olha que interessante. Ali farás o que eu te ordeno. Aqui é uma das tribos, né? Uma das tribos. Porém, conforme a todo desejo da tua alma, matarás e comerás carne dentro das tuas portas. Porquanto a bênção do Senhor teu Deus, que te dá em todas as tuas portas, o imundo e o limpo dela comerá, como o corso, como também do corso, era um animal,
e do veado, outro animal, tá? É bom salientar isso, porque teve uma das lives do pastor João Teres, que eu li essa parte aqui, e quando eu li sobre o animal, o veado, aí o algoritmo não me entendeu bem e achou que eu estava fazendo algum tipo de xingamento, e eu fui bloqueado naquele vídeo, mas aí eu pedi considerações e eles viram que era um texto bíblico que eu estava lendo, né? Interessante. Mas vamos lá. Bem, crente e comida são coisas que combinam, né? E está dizendo aqui que, porém, conforme o desejo da tua alma, você vai comer carne, tudo que estiver dentro da sua casa. O que você não comeria dentro da casa é aquilo que foi oferecido. Aquilo que era dízimos, você deveria levar a um determinado lugar. Mas, conforme todo desejo da tua alma, matarás e comerás carne dentro das tuas portas, segundo a bênção do Senhor teu Deus, que Ele dá em todas as tuas portas. Louvado seja Deus. Vamos lá, versículo 16. Tão somente o sangue. Deixa eu voltar aqui o 15, porque diz que o limpo e o imundo dela comerás. Por quê? Aquela parte de limpo e imundo, eu expliquei quando estava lendo Levítico, é referente à a limpeza, ali é cultual, é limpo para cultuar. Não estava apto, até a pessoa que tinha poluição noturna, expelia de noite o esperma, não poderia dizer que era imundo, mas imundo cerimonialmente falando. Imundo cerimonialmente. Ele não podia oferecer o culto cerimonial. Mas aqui, tanto o limpo e o imundo pode, porque aqui é outro contexto, tá bom? 16. Tão somente o sangue não comereis, sobre a terra derramareis como água. Era proibido comer sangue na lei de Moisés, né? Dentro das tuas portas não poderás comer. Biblicamente é proibido comer sangue. Dentro das tuas portas não poderás comer o dízimo do teu grão. Opa, tá vendo? Aqui já diferencia. O dízimo do teu grão, nem do teu mosto, vinho, nem do teu azeite, nem do primogênito das tuas vacas, nem das tuas ovelhas, nem de nenhum dos teus votos que houveres prometido, nem nas tuas ofertas voluntárias, nem oferta alçada da tua mão. Ou seja, aquilo que é dízimo, seja do grão, seja do vinho, seja do azeite, seja dos primogênitos das ovelhas ou das vacas. É por isso que todas as vezes que a Bíblia fala de dízimos, ela fala todos, trazei todos os dízimos. Quando Jacó prometeu, que era antes da lei, Jacó disse, se eu for abençoado na casa do meu tio Labão, de tudo, ou seja, de todas as coisas que o Senhor me der, certamente darei o dízimo. Por que é plural? Porque tinham diversos tipos de dízimo. Dízimo do grão, dízimo do azeite, dízimo do vinho e dízimo do primogênito das vacas e das ovelhas. Então, Deus está orientando que isso que você separou, você não come em casa. No versículo anterior eu falei de coisas que você pode comer em casa com um estrangeiro e não precisa nem estar limpo, cerimonialmente. O limpo e o impuro comerão. Agora aqui, essa parte aqui é consagrada. Então você não come em casa, come onde o Senhor determinar, que ainda não tem templo. Ele vai determinar um local para ser entregue. Vamos lá, prosseguindo? Versículo 18 diz assim: mas os comerás perante o Senhor teu Deus, no lugar que escolheu o Senhor teu Deus. Na época de Ana, era em Siló. Está entendendo? Tu e teu filho, ou seja, o culto é para a família, é culto da família. Amém? Tu e teu filho, e tua filha, e teu servo e tua serva, e o levita que está dentro das tuas portas, e perante o Senhor teu Deus te alegrarás em tudo o que puseres a tua mão. Então, essa parte dos dízimos era para ser oferecida no local que o Senhor determinasse. Futuramente será no templo, onde Malaquias vai dizer, trazei todos os dízimos da casa do tesouro. Aqui não tinha templo, era onde o Senhor
determinasse. Guarda-te de que não desampares o levita todos os dias na terra. Não despreze o levita. Hoje, nós, como igreja, não podemos desprezar os missionários e aqueles que vivem da obra do Senhor, né? Hoje, a destinação dos dízimos das ofertas são para cuidar do local onde nós cultuamos, que é um local que tem impostos, que tem despesas, que tem luz, que tem água, né? Que tem conforto, que tem berçário, e também os missionários, pastores, obreiros que vivem daquela obra. Versículo 20. Quando o Senhor teu Deus dilatar os teus termos, ele vai te aumentar, você vai crescer. Como te diz, e disseres, comerei carne, porquanto a tua alma tem desejo de comer carne, conforme todo desejo da tua alma, comerás carne. Eita glória! Jeová autorizou, obrigado, Senhor. Jeová autorizou o churrasco. Ele está dizendo, vocês vão crescer, o que vocês vão levar lá, no local que o Senhor determinar, que futuramente será o templo, é os dízimos. Mas você tem 90% aí para fazer o churrasco. Assim entende aquele que aceita, que recebe, que pratica até hoje esse ensinamento dos dízimos, né? Tem muita gente que é contra, problema seu. Eu quero continuar acreditando que os dízimos são também para os nossos dias, porque ele é antes da lei, e a Bíblia também fala do dízimo em Hebreus, depois da lei, o próprio Jesus fala, e quando Jesus fala, ele diz assim, fazer essas coisas sem desprezar aquelas, ou seja, o amor, a misericórdia e o perdão, sem desprezar as outras. Então, o próprio Jesus menciona também a questão dos dízimos. Então, agora, veja bem, se você já entregou o seu dízimo, você já fez aquela parte de levar os grãos, o azeite e todas as coisas para o local que o Senhor determinou, agora você deseja comer carne. Coma, meu filho. Coma, chame a família, convide o pastor João Neres, convide, né, assa o carneiro e faça o seu churrasco. Que bem desejar a tua alma, comerás carne. Você não desejou? Está liberado. Se estiver longe de ti, olha aí, aquela parte que eu falei. Primeiro o Senhor proíbe de que entregue o dízimo em qualquer lugar. Que como dízimo dentro de casa, né? Dos grãos, das ovelhas e etc. Agora, o 21. Se estiver longe de ti, o lugar que o Senhor teu Deus escolher para ali pôr o seu nome, então matarás das tuas vacas e das tuas ovelhas, que o Senhor te tiver dado, como te tem ordenado, e o comerás dentro das tuas portas, conforme a tudo que deseja a tua alma. Observe que Deus, ele não é controlador igual o homem é. Nós tivemos na pandemia um exemplo que, ao meu ver, foi Deus que permitiu mesmo, né, que houvesse a pandemia, para que a igreja entendesse que tem outras formas de sobreviver. E uma coisa que nós praticamos durante a pandemia foi a ceia para pessoas que estavam distantes. Nós pegávamos o vinho e o pão e, irmão, consagra aí os seus elementos, vamos orar juntos. A pessoa consagrava, lia o texto e dizia, participe com alegria. A pessoa participava do pão, depois do vinho, à distância. Tem gente que diz, não pode. Gente, olha aqui, Deus lá, em 1500 a.C., está dizendo que ele ia determinar um local para levar. Mas se as pessoas não pudessem, que comesse dentro da sua própria casa. Está vendo como Deus ele ele não é controlador igual o homem. Deus não gosta desse negócio de muita norma que tem que ser assim, ó. Tinha sempre uma alternativa, porque Deus é bom em todo tempo ele é bom. Porém, como se come o corso e o veado, assim comerás. O imundo e o limpo também comerão deles. Ou seja, assim como vocês comem as caças, vocês comerão aquilo
que seria levado lá para o lugar que o Senhor escolheu, só que vocês estão muito longe, vocês vão andar e não vão conseguir chegar em tempo, não vai chegar no dia de culto. 23. Somente esforça-te para que não comas o sangue, pois o sangue é vida, pelo que não comerás a vida com a carne. Não como carne com sangue. Até hoje nós temos esse bom hábito, né? Em Israel aqui era uma lei mesmo, na Nova Aliança nós entendemos que seja uma recomendação também no Novo Testamento, porque muitas coisas eram sacrificadas aos ídolos, sacrifício de sangue. Então é uma recomendação, no geral é uma recomendação bíblica, não comer sangue. Mas a questão da lei era mais específica, porque tinha aqui a questão também sanitária. A pessoa adquiriria facilmente doenças e etc., né? E por isso era mais específico ainda. Não comerás na terra, derramarás como água, sangue. Não comerás para que bem te suceda a ti, estou cuidando de você, sua saúde, a teus filhos e depois de ti, quando fizeres o que for reto perante o Senhor. Obedecer é bom, né? Porém, as coisas santas que tiveres e os teus votos tomarás e virás ao lugar que o Senhor escolher. Tá vendo? Tinha algumas situações que você podia ficar, mas no geral, no normal, você deveria pegar as coisas consagradas e levar ao lugar que o Senhor escolhesse. E oferecerás os teus holocaustos e a carne e o sangue sobre o altar do Senhor teu Deus. E o sangue dos teus sacrifícios se derramará sobre o altar do Senhor teu Deus, porém a carne comerás. Guarda e ouve todas essas palavras que te ordeno, para que bem te suceda a ti e aos filhos depois de ti, para sempre, quando fizeres o que é bom e reto perante os olhos do Senhor teu Deus. Está acabando, só falta 2 versículos. Quando o Senhor teu Deus desarraigar de diante de ti as nações, aonde vais a possuí-las, e as possuireis e habitareis na sua terra. Guarda-te, pois, que não te enlaces seguindo-as, depois que forem destruídas diante de ti, e que não perguntes acerca dos seus deuses, dizendo: assim como serviram essas nações aos seus deuses, do mesmo modo também farei eu. Deus está dizendo, como a nossa mãe dizia: você não é todo mundo, vocês são nação santa, vocês são diferentes. Assim não farás ao Senhor teu Deus, porque tudo que é abominável ao Senhor e o que ele odeia, fizeram eles a seus deuses. Pois até seus filhos e suas filhas queimaram no fogo aos seus deuses. A Moloque era o Deus que recebia sacrifício de crianças. Então Deus está dizendo: não faça da mesma forma. Vocês são diferentes. Tudo que eu te ordeno, observarás para fazer. Nada lhes acrescentarás, nem diminuirás. É incrível como termina Apocalipse, é como termina Deuteronômio, segunda lei. Como termina o Novo Testamento, é como termina aqui o último livro da Torá. Não acrescente, nem diminua. Nada lhe acrescentarás, nem diminuirás. Deuteronômio capítulo 12 foi a leitura de hoje. Oremos. Pai, em nome de Jesus, obrigado pelos teus filhos que dedicaram esses 29 minutos para aprender a tua palavra. Continue abençoando os teus filhos, receba dos teus filhos as ofertas, os dízimos, os sacrifícios, os votos, e abençoe cada casa, cada lar e cada família, assim como abençoaste Israel. Assim eu oro em nome de Jesus. Amém e amém. E se você disse amém, compartilhe essa live com mais alguém. Haja paz sobre Jerusalém. Aleluia.